Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e nos próximos dias vai se acostumando, porque a gente vai falar muito sobre o Pedro Lima. O Pedro Lima, que ontem a gente trouxe essa informação aqui no canal, foi a informação do Pedro Maranhão, de que o Sport, ele pode sim existir uma negociação entre o Sport e o Manchester City, né? Um olheiro do Manchester City foi para a final do Campeonato Pernambucano no último sábado e observou o Pedro Lima, né? Veio para observar o Pedro Lima, que é titular hoje do Sport. Eu vejo muita gente, inclusive, falando, muito jovem, um cara muito jovem, mas parece que já tem uns 25 anos já, né? Jogando muito, titular absoluto no Sport, despertando interesse do Brasil inteiro. Inclusive, eu fiquei até sabendo que tem uma grande TV aqui do Brasil que está organizando aí uma matéria sensacional sobre ele. Enfim, é um cara que está numa visibilidade gigante. E saiu ontem mais uma informação sobre o Pedro Lima, e dessa vez é sobre seleção brasileira, meu querido. Eu vou explicar para você de onde saiu essa informação, vou explicar para você as possibilidades que sim, são reais disso acontecer, e vou dar a minha opinião sobre essa situação do Pedro Lima, né? Inclusive, a gente vai fazer vídeo ainda hoje, porque eu vi muita gente falando que ele não pode ir para o Bahia, mas eu acho que é uma realidade sim, inclusive, que ele pode ir para o Bahia, mas é para um outro vídeo. Mas eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, irmão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho que mostrar, porque a gente está muito próximo nesse momento de bater a marca de 70 mil, que é uma marca muito importante para a gente, sabe? Nesse momento, ó, teve 69.715 inscritos. Menos de 300 pessoas para a gente bater a marca de 70 mil inscritos aqui no canal. É uma marca muito importante para a gente que está correndo na marca desses 100 mil, na plaquinha, né, cara, dos 100 mil inscritos aí. Então eu queria muito chegar no final do ano nessa marca, mas para isso eu preciso que você me ajude a chegar a 70 mil. Então, se você não é inscrito, clica no botão de inscrever, tá aqui embaixo. Ó. Não muda nada para você, para a gente, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Então, se você não é inscrito, dá essa moral pra gente. E se você quiser fazer a tua fezinha, meu querido, fazer a tua aposta esportiva, você pode fazer na BetVip, que é patrocinadora oficial do Esporte Clube do Recife, parceiro oficial aqui do canal do Luna. Vem novidades, inclusive, entre o canal do Luna e a BetVip. Não posso falar agora aí, mas o que você pode fazer agora é clicar no link da descrição e fazer o teu cadastro, porque ela te dá até R$ 600 de bônus no teu primeiro depósito. Uma empresa que realmente ali de índole, eu conheço os donos, inclusive, são pessoas super corretas, super certas, né? Então você pode fazer a tua fezinha. O link está na descrição, você clica agora, faz o teu cadastro. Lembrando, só para maiores de 18 anos e utiliza uma grana que você já iria usar para se divertir, tá bom? Aposte com responsabilidade, faça a tua fezinha aqui na BetVip. Vamos lá, vamos primeiro entender como que chegou nessa situação do Pedro Lima para a seleção brasileira. O Pedro Lima, se você não sabe, ele já jogou na seleção, só que na seleção de base. Inclusive, ano passado, existe a Copa do Mundo Sub-17. E o Pedro Lima jogou a Copa do Mundo Sub-17 e foi titular desse time, ou seja, jogou a Copa do Mundo. O Brasil acabou sendo eliminado pela Argentina, né, que tá ganhando tudo da nossa seleção de base, a profissional, né? Os caras estão numa fase que tá difícil de alcançar, né? Mas o Pedro Lima, ele jogou na seleção sub-17. Quando o Pedro Lima volta para o esporte, ele volta com a ideia, né, do seu staff ali de prepará-lo para jogar as Olimpíadas de Paris, que vai acontecer no final do ano. Só que, infelizmente, o Brasil acabou não se classificando para as Olimpíadas. Então, não vai ter Pedro Lima nessa Olimpíada. Pode até na outra, né? Porque daqui a 4 anos ele vai ter 22, 23 anos, então ainda pode ter até idade de jogar, dependendo do desenvolvimento dele. Mas nessa não vai rolar, infelizmente. E aí, o que é que acontece? Você sabe que o Dorival Júnior, ele foi o técnico que agora é o técnico da seleção brasileira. Então, quando o técnico da seleção brasileira ele assume a seleção, o que é que ele faz? Ele precisa entender de fato o que é que está acontecendo, conhecer os jogadores, estar mais aprofundado no conhecimento dos jogadores, porque agora ele pode convocar quem ele quiser. Qualquer jogador de nacionalidade brasileira pode ser convocado pelo Dorival Júnior. Quando você é um técnico de um clube, você não pode chamar qualquer jogador para o seu time. Né? Como seleção, sim. Então ele vai começar a observar. E aí, duas informações que saíram ontem foi o seguinte. A primeira
é que a comissão técnica da seleção brasileira planeja visitar também clubes que irão disputar a Série B do Brasileirão. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da CBF. Saiu a informação ontem de que o Dorival iria viajar para conhecer todos os clubes da Série A, para conhecer, óbvio, os jogadores, mas também ele vai conhecer alguns clubes da Série B. Ele vai visitar alguns clubes que estão jogando na Série B. Com certeza vai visitar o Santos, né? Porque é um clube que tem mais visibilidade hoje na Série B. E também o Sport. E aí saiu uma pontuação aqui que a gente vai colocar aqui, ó. Cadê? Vou até passar aqui para não. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Poxa, cara, saiu, tava certinho aqui no bagulho aqui, cara. Mas a verdade é o seguinte, né? Várias páginas estão falando que o Dorival Júnior viria com o foco de conhecer o Pedro Lima, que é dada como uma das 4 maiores revelações nesse ano 2024. Ou seja, existem outros jogadores que estão em evidência, o Endrick já é uma realidade, mas o Pedro Lima está nessa evidência como uma das 4 grandes revelações do futebol brasileiro. E a posição que o Pedro Lima joga é uma posição que tem muito problema na seleção brasileira. O Brasil não consegue se achar. A gente lembra que antigamente o Brasil tinha bons Jorginho, né, que jogou, tinha o Russo do Sport também já jogou na seleção, mas teve a grande lenda viva Cafu, né, teve o Belete, teve o Cicinho. Então o Brasil teve uma leva muito bacana, Michael, de grandes laterais. Mas a verdade é que nos últimos anos vem sofrendo bastante. E o Pedro Lima ele aparece exatamente numa posição onde a seleção brasileira está carente. Não tem tantas opções. A verdade é que desde que a gente começou a ver o estilo mais de ala jogando, né, o jogador que ataca mais, né, que é um cara que foca mais na parte ofensiva, acabou ficando escasso essa posição. Com o Pedro Lima ele consegue fazer os dois, mas ele consegue dar uma cobertura muito boa, né, como lateral direito. Então ele é um lateral direito, sim, de origem tradicional, né, a moda antiga, e que é uma posição que, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo, né? Tanto que o Manchester City, como a gente falou, ele veio pegar informações do Pedro Lima. E a informação que a gente tem é que a seleção brasileira viria para o esporte para conhecer o Pedro Lima. Isso é muito bom, porque isso vai valorizando cada vez mais esse jogador, que é um jogador que está em evidência, como eu falei, está entre as 4 grandes joias do futebol brasileiro no momento. Então, é realmente um jogador que pode, sim, ser até maior, ter uma visibilidade até maior do que o Luciano Juba, já vem tendo, inclusive. Porque quando o Luciano Juba ele começa a despontar para o futebol nacional, o Luciano Juba tinha 22 anos. O Pedro Lima tem 17 anos ainda. Inclusive, até uma história engraçada, né? Eu tava ouvindo ele batendo. Tava no CT ontem e ouvindo ele conversando com algumas pessoas, ele falando, né, que ele vem de carona com jogadores, porque ele nem pode dirigir ainda. Ele deve ter, óbvio, ele tem um dinheiro para comprar o carro, mas não pode dirigir ainda, porque ele tem 17 anos, sabe? Então, assim, uma jovem promessa, que eu acho que sim, não se surpreenda se nos próximos anos a gente começar a enxergar o Pedro Lima na seleção brasileira. Então, o Dorival Júnior já começa a pensar para a Copa que vai acontecer daqui a 2 anos, né? 2 anos, né? Está quase no meio do ano, 2 anos e uns quebradinhos de meses aí. Quero ver a tua opinião, fala aqui nos comentários. Você acha que o Pedro Lima pode ser esse jogador de seleção brasileira? Você acha que não? Eu vi até gente falando assim, pô, esse cara não tem nível nem para jogar a Série B. Eu discordo plenamente. Vi nos comentários. Eu vi um comentário no meu Instagram, o cara falando isso, eu discordo plenamente. Eu acho que o Pedro Lima, ele sim, inclusive, se ele tivesse jogando num clube de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu acho que ele já teria ido embora já para a Europa. Tá? Embora porque ele tem que fazer 18 anos, né? Mas eu acho que ele já teria sido negociado já, estava só aguardando fazer 18 anos para ir, porque realmente é um menino que joga muita bola. Realmente é um menino que está chamando a atenção do Brasil. Às vezes a gente enxerga, e por isso que eu falo, por isso que eu tenho que trazer às vezes informações de outros clubes do Nordeste aqui, para que você não fique muito habitolado numa coisa só. Porque, ó, em Salvador se fala muito do Pedro Lima. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouquinho falando sobre isso. Né? No Ceará se fala sobre o Pedro Lima. Em Porto Alegre se fala muito sobre o Pedro Lima. Então é um menino que está na boca do Brasil, irmão. Está na boca do Brasil, tá?
Fala aqui nos comentários, não esquece não. E é claro, eu vou me atualizar aqui. Daqui a pouquinho, fica ligado, eu tô trazendo mais um vídeo com mais uma informação bacana sobre Pedro Lima, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.